Boa noite a todos que estão aqui conosco, junto com o Colégio Sorocaba, neste momento tão importante em que nós vamos falar sobre o ensino médio que começará em 2021 na nossa escola. Meu nome é Edilene, eu sou coordenadora pedagógica da educação infantil do 5º ao 9º anos e também diretora pedagógica do Colégio Sorocaba. E é com muita alegria que eu recebo a Cláudia, que é a representante do Sistema Etapa, que veio também dar uma palavra para as famílias, apresentando um pouco do ensino médio do Sistema Etapa. Então, eu gostaria de iniciar esse momento falando da nossa alegria mesmo. Foi um momento muito esperado, um momento em que parece que as coisas acontecem da noite para o dia, né? Mas nós estamos nos preparando já há bastante tempo para essa vinda do ensino médio para o nosso colégio. Porque dentro do Colégio Sorocaba, nós encaramos as coisas com muita seriedade, com muito comprometimento. A gente quer fazer sim, mas a gente quer fazer bem feito, né? Eu sempre digo que nós podemos errar é humano, né? E só erra quem tenta fazer alguma coisa. Mas nós nunca erramos deliberadamente, né? Se os erros acontecem, sempre acontecem, mas na tentativa de acertarmos. Então, esse projeto, ele vem sendo pensado, até o Sistema Etapa vem conversando com a gente há muito tempo, e a gente só decidiu mesmo dar o pontapé inicial quando nós nos sentimos seguros enquanto Colégio Sorocaba. Nós sabemos que o Sistema Etapa nos apoia incondicionalmente, mas nós gostaríamos de nos sentir seguros. Desde 2014, né, nós estamos aí com o Fundamental 2, que também foi um passo extremamente importante para o Colégio Sorocaba. Foi quando nós, de fato, começamos a vislumbrar o ensino médio, né? Então, a cada ano, 2014, 2015, 2016... foi um degrau que a gente foi subindo na construção desse projeto do ensino médio, mas com muita calma, com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente pudesse fazer bem feito, né? Então, por que nós decidimos, né, iniciar com o ensino médio? Porque nós acreditamos, sim, que esses 6 anos de Fundamental 2 nos deram um embasamento muito importante, porque o ensino médio do Sistema Etapa, né, porque nós também utilizaremos o Sistema Etapa no ensino médio, na realidade, é uma continuação, né? Nós acreditamos, né, nosso Colégio Sorocaba e o Sistema Etapa acredita nisso também, que a criança, que o jovem, tem que ser desafiado, né? Nós somos movidos a desafios, né? Só quando a gente é desafiado que a gente sente que a gente pode avançar, e ainda mais quando a gente conta com um apoio. E o Colégio Sorocaba se preocupa muito em apoiar o aluno, em apoiar a família, né? Mas sempre incentivando, né? Sempre mostrando que o jovem, ele pode sim, né? E às vezes, desculpe, às vezes o jovem, por uma questão mesmo da fase, dessa etapa, né, da infância, da adolescência, às vezes eles se mostram meio rebeldes em relação ao estudo, mas a gente vê o brilho nos olhos quando eles ultrapassam um obstáculo, vencem uma dificuldade, né, como eles vibram, e às vezes lá no presencial e agora online, às vezes eles mandam mensagem até para mim, né, Edi, eu fui bem naquela prova, nossa, eu recuperei minha nota. Então, a gente sente o quanto eles gostam, sim, de ser desafiados, né? Porque isso é respeito, né? Confiar na capacidade de uma pessoa, né? E apostar no potencial dela é respeitá-la, né? É respeitá-la na sua integralidade como ser humano. Eu ouvi uma vez que sempre que você facilita muito a vida de uma pessoa, na realidade, você está desconfiando de que ela seja capaz, né? Então, como professora e agora como diretora e representando o colégio, eu acredito nisso,
né? Que facilitar demais as coisas para qualquer um talvez não seja tão interessante, porque a gente bota uma desconfiança na incapacidade daquela pessoa. E mesmo que ela tenha capacidade, ela vai acreditar que ela não é capaz de realizar as coisas dela, né, de fazer as conquistas. Então, estamos aqui, né, estou dando uma introdução, né, de quanto esse projeto foi pensado com carinho, de quanto a gente confia que o nosso ensino médio vai sim contribuir com a formação dos nossos alunos, como eu vinha dizendo, né? Vai só ampliar um pouco o conhecimento dos alunos. Por quê? Porque no Fundo 2 a gente já tem, por exemplo, né? Física, biologia e química. A gente não tem ciências, né? A gente já tem a divisão que às vezes os alunos levam um susto quando chegam no ensino médio e se deparam com essa divisão das ciências, né? A gente já tem. Então a gente acredita muito que vai ser um processo agora de continuidade, né? Desse ensino que a gente realiza com muita alegria, com muito carinho, com muito amor, e, acima de tudo, com muita seriedade e muito respeito pelo aluno e pela família. Então, Cláudia, eu sou professora, né? Então, eu me empolgo quando eu falo. Então, eu vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande dividir esse momento com você. Você que nos acompanha, que nos dá assessoria do Etapa, né? Mensalmente, às vezes até menos do que isso, a gente vai se falando. E então é uma alegria muito grande tê-la aqui repartindo esse momento. Então vou deixar a palavra com você, Cláudia Silvestrini, e com as famílias do nosso colégio. Obrigada, Edi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Obrigada pela presença. E é muito bom estar aqui, eu que venho acompanhando o colégio já há alguns anos, né, a gente vem fazendo um trabalho em parceria, quer dizer, a parceria do Colégio com Etapa já existe há muito mais tempo, mas eu já há alguns anos que acompanho a escola, então nós sabemos bem, né, que essa implantação do ensino médio não é mesmo de uma hora para outra, a gente, né, vem ao longo dos anos conversando sobre isso, intensificamos essa nossa conversa do ano passado para esse, né? E aí cada vez está ficando mais intenso, porque agora em 2021, de fato, nós vamos começar, né? E eu digo nós porque é nós mesmos, né? O Etapa junto com o colégio, é uma parceria e vamos aí trabalhar juntos agora com o ensino médio. E é uma alegria grande ver o colégio crescendo mesmo, ampliando segmentos, abrindo novas oportunidades, enfim, e então é uma satisfação enorme. E estar aqui, né, poder ter esse diálogo com os pais, que a gente, sempre que vai na escola, é para conversar com os mantenedores, com o coordenador, com o diretor, né, a gente sempre, né, tá dialogando com toda a equipe gestora, mas essa oportunidade de ter um papo com os pais não é comum, não é sempre que isso acontece, então também é muito prazeroso, né, muito bom. Então, a proposta aqui é apresentar o ensino médio, eu vou compartilhar minha tela, para a gente, né, ir seguindo aqui, porque, como a Edi falou, professor gosta de falar muito, né? Então, a gente compartilhando aqui, a gente vai seguindo, não tem muito como a gente falar demais, né? Na verdade, pulamos aqui lá para o final já. Vamos lá. Então, o Colégio Sorocaba é uma escola parceira do Sistema Etapa, agora, né, finalizando aí o último segmento, o segmento que faltava, né, na verdade, a gente vamos implantar, na verdade, no ano que vem. Então, quer dizer, a parceria cada vez ficando mais forte aí. O Etapa, eu acho que vocês já conhecem, porque os filhos já estudam no colégio, já estudam com material, né, mas talvez, né,
os pais não saibam que o Etapa, o Grupo Etapa, na verdade, ele é uma instituição bem completa, né? Ela é composta por unidades de ensino, ela tem a gráfica, tem uma editora, tem universidade, tem o próprio sistema, enfim, tem uma empresa totalmente 100% dedicada à educação, e que este ano está completando 50 anos. Então, para nós, esse é um ano de festa, porque o Grupo Etapa está completando 50 anos, e o Sistema Etapa completando 30 anos esse ano. O grupo, ele começou, na verdade, há 50 anos atrás, com curso pré-vestibular, e aí depois ele foi ampliando os segmentos, né, voltando, aí depois ele implantou o ensino médio, depois o fundamental, até chegar na educação infantil. Hoje nós temos todos os segmentos. Na verdade, o grupo Etapa, os colégios do Etapa, ele foi crescendo ao contrário da maioria das escolas, né? O que a gente percebe aí no Colégio Sorocaba, por exemplo, que começou lá com os menores e agora a gente está fechando os ciclos, implantando o ensino médio, lá no Etapa a gente começou com pré-vestibular, fomos para o médio, e aí foi até chegar na educação infantil. Nós temos um caminho inverso. 20 anos depois da implantação do grupo, foi criado o Sistema Etapa. Então, o sistema, ele tem essa função de compartilhar com as escolas parceiras as nossas práticas, e aí, esse ano, ele completa já 30 anos, né, com parceiros aí espalhados por todo o Brasil. Aqui, né, falando um pouco mais do sistema, qual é a missão do sistema? É disseminar as melhores práticas do Etapa. Então, o que nós queremos, na verdade, aqui é contribuir com o sucesso das escolas parceiras, dos nossos colaboradores e do grupo como um todo, né? Porque a nossa visão é ser reconhecido como o sistema de ensino que mais agrega valor aos seus parceiros. Então, veja, se nós temos bons resultados, que o Etapa tem, né, vocês utilizam o material do Etapa, e eu acho que conhece, o grupo não é novidade para vocês, o Etapa, ele é um grupo, o Grupo Etapa, os colégios, eles têm excelentes resultados no Enem, conquista as primeiras colocações nos principais vestibulares do país, né, nós temos alunos que são aprovados para seguirem os seus estudos no exterior. Então, todo ano, né, o ano passado, nós tivemos 2 alunos que foram aprovados em primeira chamada no MIT, isso é inédito no Brasil. Nossos alunos são campeões de medalhas olímpicas também. Então, o grupo, ele busca excelência naquilo que ele faz, e ele consegue excelentes resultados. Então, o nosso objetivo, enquanto sistema, é compartilhar essas boas práticas do grupo, e o que nós queremos das escolas que são nossas parceiras, que elas conquistem as mesmas coisas que nós conquistamos. Então, né, a intenção é que os alunos, eles também consigam excelentes resultados no Enem, que eles consigam entrar nos principais vestibulares, né, enfim, que eles consigam fazer escolhas, né, independente do caminho que eles escolherem, né, mas que eles tenham uma formação boa, sólida, que lhes permitam fazer qualquer escolha. Né? Essa escolha pode ser a opção por um excelente vestibular, né? Se é essa opção, ele vai conseguir, né? Porque ele tem uma formação sólida, estuda com material bom, né? Então, ele tem toda a possibilidade de realmente alcançar os objetivos que ele traça, né, para a vida deles. Então, uma característica forte do material do Etapa é a questão da espiral crescente. Não sei se, né, isso é muito... vocês compreendem bem o que é a espiral crescente no material. Estou falando aqui, gente, mas se tiverem pergunta também pode ir colocando as perguntas, que aí a Edilene vai interagindo, né? A gente faz também pausa se for preciso para a gente ir dialogando, tá?
Mas a espiral crescente ela é uma característica forte do material de etapa, e nada mais é que a forma como o material, ele organiza o seu currículo, né? Como os conteúdos são trabalhados ao longo dos cadernos e dos anos escolares. E o que é a espiral crescente, então, né? O que ela significa? Que nenhum conteúdo, nenhum conceito, ele se esgota na primeira vez que o aluno vê, na primeira vez que o aluno estuda. Então, os principais conteúdos, eles são trabalhados várias vezes ao longo da vida escolar. Então, o aluno estuda um pouquinho alguma coisa hoje, aí o material muda de assunto, depois aquele conteúdo ele volta, né? E cada vez que o conteúdo volta no material, ele sempre faz uma retomada do que o aluno já viu anteriormente e ele aprofunda um pouquinho mais. Então, a espiral crescente, ela está presente no material de etapa desde a educação infantil, vai até o ensino médio e até no nosso curso pré-vestibular também. Então, é uma característica de todo o material de etapa mesmo. O que eu acho que é importante falar, né, com relação à espiral crescente também? A gente distribui o currículo assim, os conteúdos assim, né, aos poucos, e o aluno vai estudando aos pouquinhos e várias vezes ao longo da vida escolar. Nós sabemos que isso dá certo, a gente sempre teve bons resultados, né? Porque nós temos bons resultados, a gente sabe que dá certo o trabalho que a gente realiza, mas hoje nós temos aí os estudos da neurociência, né, que nem é tão recente, mas é mais recente do que quando a etapa começou com a espiral crescente, há 50 anos atrás, né? Então, os estudos da neurociência hoje, eles já mais que provaram que essa forma de distribuir o currículo, né, aos pouquinhos, para que o aluno estude os conceitos picados mesmo várias vezes ao longo da vida, é a melhor forma do indivíduo aprender. Por quê? Tudo que a gente vê, tudo que a gente aprende, estuda várias vezes ao longo da vida, em momentos diferentes da vida, a aprendizagem ela se torna mais significativa, acaba caindo em memória de longo prazo, né? Então, de fato, o aluno aprende. Então, vamos lá, né? São 8 distribuições por ano, material do ensino médio também, então não é diferente do material do ensino fundamental 2, né? Que é o material que eles estudam hoje. A diferença né, já falando do ensino médio, o que o ensino médio tem de diferente nos cadernos, né? Então, está aqui, né, uma foto dos cadernos do ensino médio, são 8 distribuições, só que a diferença para o Fundamental 2 é que a cada distribuição o aluno recebe 2 apostilas. Então, é dobrado, porque o conteúdo é mais denso também, né? Enfim, esses cadernos, eles são organizados de acordo com as áreas do Enem, né? Então, pode observar que, por exemplo, o material da primeira série, eu tenho os 2 cadernos ali, né? Um deles traz aí as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, e o caderno 2, ele vai trabalhar ciências humanas e suas tecnologias, a matemática e as suas tecnologias. Isso vale para todas as apostilas do ensino médio. É a forma como o Enem está organizado, né? Então, aí a gente já percebe, só olhando para o material, que ele é um material, né, bastante específico, ele realmente prepara para o Enem, ele tem foco no Enem, a própria capa e a organização dele já diz isso. E se vocês observarem o material da terceira série do ensino médio, né, além de ter lá a divisão pelas áreas do Enem, a gente tem o título dele, que é Enem e Grandes Vestibulares. Então, o material da terceira série do ensino médio, aí ele tem foco total, 100%, ele prepara o aluno para o Enem e para os grandes vestibulares. Então, veja, não é para um vestibular qualquer, né? O aluno do etapa, ele realmente
preparado para enfrentar os principais vestibulares do país. E aí a gente vai ver, né, como esse material ele se organiza. Então, o que a gente pode falar do material do ensino médio? Ele faz aí a conclusão mesmo, ele conclui a espiral crescente, que começa lá na educação infantil, então o aluno vem estudando os conceitos, né, isso é retomado no ensino médio sempre, né, os conceitos eles são sempre retomados, mas é legal a gente observar que o material do ensino médio, ele por si só, ele já trabalha a espiral crescente de uma forma bem completa, né? Porque os principais conteúdos, só no ensino médio, eles são vistos ao menos 3 vezes até os vestibulares. Por quê, gente? Porque a primeira e segunda série, nessas 2 primeiras séries, o aluno vai estudar o conteúdo completo do Enem. Do Enem não, desculpa, do ensino médio. Ele estuda todo o conteúdo do ensino médio, ele é trabalhado ao longo da primeira e segunda série. Quando chega na terceira série do ensino médio, nós temos aí quase que um pré-vestibular, né? A intenção aqui é retomar todo o conteúdo do ensino médio, preparando o aluno muito bem para os principais vestibulares e para o Enem. Então, o material da terceira série do ensino médio, ele tem uma organização. Também são 8 distribuições, cada distribuição o aluno recebe 2 cadernos, mas os 6 primeiros cadernos, ele traz uma revisão teórica de todo o conteúdo da primeira e da segunda série. O conteúdo mesmo, né, a teoria, e aprofundada com muitos exercícios também. E aí, as duas últimas distribuições, aí ela trabalha numa revisão intensiva e depois a última distribuição, uma revisão final. Então, veja, são 6 cadernos de revisão teórica com uma ampla gama de exercício, depois uma revisão intensiva, que aí está preparando o aluno já para a primeira fase dos vestibulares, e a revisão final, que prepara o aluno para a segunda fase dos vestibulares, ok? Olhando aqui para os cadernos, né, nos aprofundando mais nos cadernos da primeira e segunda série do ensino médio, o que nós temos? Módulos com 2 apostilas, a gente já falou, né, a distribuição pelas áreas do Enem, cada um deles pega aí, né, 2 áreas do Enem. O que mais que o aluno recebe? Apostila de laboratório, essa é uma apostila anual. No Fundamental 2, o aluno já tem apostila de laboratório, no médio continua recebendo, é uma apostila anual, ela é para ser trabalhada junto aí com as aulas de Química, Física e Biologia, né? Então, são atividades que vêm de acordo ali com as atividades do caderno, enfim, elas se conversam, né? O aluno recebe as tabelas de apoio de química orgânica, tabela periódica, tabela dos verbos irregulares em inglês, e a partir da primeira série já tem também as provas gerais bimestrais. Isso também não é uma novidade, né? O aluno no Fundamental 2, ele faz provas bimestrais também, e aqui no ensino médio, na primeira e segunda série, do mesmo jeito, as provas gerais são bimestrais, com a diferença que a PG aqui, ela já é focada ou no Enem, ou nos vestibulares, então o aluno tem, desde a primeira série, provas gerais no modelo Enem, ou no modelo do vestibulares, tipo a FUVEST, enfim. E material da terceira série do ensino médio, né, um pouquinho diferente as características, como a gente já falou lá atrás,
São 6 módulos com 2 apostilas para uma revisão teórica, aí vem 2 módulos de revisão, um intensivo de revisão, uma revisão final, acompanhada de alguns cadernos que trazem resumos teóricos, então, né, preparando aí esses 2 últimos módulos para a primeira e segunda fase dos principais vestibulares. O aluno tem, na terceira série do ensino médio, uma série de simulados também, mais ou menos essa distribuição, né, 7 simulados do Enem, 16 simulados da FUVEST, tem da Unicamp, da Unesp, enfim, e aí esses simulados, eles são distribuídos ao longo do ano, os alunos vão realizando, e qual a intenção aqui, né, realmente preparar o aluno para essas provas que eles vão ter que fazer lá na frente, né? É quase que o aluno tem que ter resistência física até para fazer um Enem, né? Por exemplo, que ele vai enfrentar lá mais de 4 horas de prova, enfim. Então, se ele não tiver adaptado, habituado a resolver esse tipo de prova, ele não consegue tirar uma boa nota, né? Então, aí é que entra os simulados, simular mesmo uma situação real de prova. Então, eles são aplicados na escola, né, usam o tempo que é padrão mesmo, que o aluno vai fazer a prova lá no Enem mesmo, é o mesmo tempo do simulado, enfim, então ele realmente simula uma situação real de prova, porque o aluno vai, né, tendo a possibilidade, primeiro, de se habituar com o estilo da prova, de ir aos poucos controlando o tempo, né, de ir verificando o que ele, né, à medida que ele faz o simulado, ele também vai ter a correção, ele vai saber o que ele acertou, o que ele errou, onde ele precisa melhorar, né, então ele vai melhorando, ou se aperfeiçoando, aprofundando aqueles conceitos que ele tem mais dificuldade, enfim, então o simulado tem essa função, né, importante dos alunos participarem. Na terceira série, também eles recebem a tabela de apoio, né, da química orgânica, tabela periódica, enfim. Tem o portal do aluno. O portal do aluno, na verdade, todas as séries têm, né? Só que para o aluno da terceira série tem muito mais conteúdo, então tem muita coisa ali para o aluno que está terminando o ensino médio e que já tem que começar, ou já, né, já começou a olhar para os vestibulares. Então, é uma série de informações ali para a orientação mesmo profissional do aluno, ele dá orientação para a escolha de carreira, né, ele dá orientação para o próprio acompanhamento, né, dele mesmo, da gestão do seu aprendizado, enfim, muito material do Enem, né, que prepara para o Enem, as obras literárias, os resumos das obras literárias, então, muita coisa que ele precisa para o vestibular, ou que ele precisa, né, para se orientar com relação à escolha de carreira, ou para a escolha de vestibular, né, qual é a nota de corte, quais são os cursos, enfim, tudo isso o aluno tem lá pelo portal. E tem o Etapa Link, na terceira série do ensino médio, que é um baita diferencial. Na verdade, o Etapa Link, ele é um curso pré-vestibular mesmo, online, né, o aluno faz pelo computador, então tem lá as aulas de vídeo, né, mas todo um conteúdo teórico, muitos exercícios para ele resolver, ele vai acompanhando o seu aprendizado também. Então, o aluno do Etapa, ele não precisa pagar um pré-vestibular, é um curso pré-vestibular, ele tem um inteiro de super qualidade à disposição dele via portal, né, do aluno, ou via aplicativo lá do Etapa Digital. Então, quais são as características dos materiais? O que a gente elenca aqui, né, e destaca é a praticidade e a facilidade que esse material ele traz, não só do médio, né, do Fundamental 2 também, mas do médio, né, como é mais forte esse preparo para o vestibular, eu acho que isso torna ainda mais prático, né, e, enfim, facilita mais a vida do aluno. Por quê? O material, ele tem tudo que o aluno precisa
para se preparar bem para o vestibular. Ele não precisa pesquisar em outras fontes. Tudo que ele precisa, até a mais, né? O material, ele é preparado para aquele aluno, para o professor trabalhar na aula, né? Aquilo que precisa ser trabalhado dentro de cada aula, e ainda traz conteúdos a mais, exercícios a mais, para o aluno que realmente quer se dedicar aos estudos e se preparar, até por conta própria, com autonomia, para os vestibulares, né? Que a gente sabe que o tamanho do nosso sonho é o tamanho do esforço que eu tenho que ter. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma medicina numa federal, eu vou ter que estudar proporcionalmente, né? Para alcançar esse sonho. Então, o material, ele traz todo esse conteúdo na mão do aluno, o aluno não precisa se preocupar em buscar outras fontes, tudo que ele precisa está ali. E tudo que o professor precisa para também trabalhar uma boa aula, ele encontra no próprio material. Então, só para a gente entender um pouquinho da estrutura do caderno, né? Ele começa sempre com sumário, com toda a programação, ali ele vai mostrar os capítulos, né? Todas as aulas, né, que compõem cada capítulo, enfim, em cada disciplina, né, gente? E aí, toda a disciplina começa sempre com embasamento teórico. Esse embasamento teórico, ele é bastante aprofundado, não é a orientação de etapa que o professor trabalhe todo esse texto em sala de aula, né? Não é a ideia, não é ficar lendo o texto na sala de aula, mas como eu falei, né? O material, ele traz tudo que o professor precisa. Então, o professor precisa trabalhar a aula 1, o conteúdo da aula 1, ele vai aprofundar aqui no embasamento teórico, ele vai poder estudar, extrair daqui aquilo que é essencial para aquela aula. E o aluno, mesma coisa, né? Ele estudou a aula lá, se ele quiser saber um pouco mais, ele também pode vir aqui no texto teórico, que ele está bastante aprofundado. Aí, na sequência, o material, ele traz uma organização aula a aula. Então, aula 1, seguida da aula 2, aula 3 e por aí vai. Então, toda aula tem a mesma estrutura, ela começa sempre com um quadro, com um resumo, né, dos principais conteúdos da aula, é o que a gente chama de tópicos da teoria. Então, toda aula começa com esse quadrinho, que são os tópicos da teoria, e, na sequência, ela traz os exercícios de aula. Esses exercícios, eles vêm no caderno, com espaço consumível, a ideia é que o aluno resolva no próprio caderno, e, no final do capítulo, vêm as atividades adicionais. Então, e no próprio caderno, lá no final também, vem as respostas dessas atividades adicionais. São, ao todo, né, a gente já fez esses cálculos internamente, são mais de 25 mil exercícios originais, são elaborados pelos professores do etapa, ou pela equipe lá que trabalha nos nossos colégios, e também de vestibulares de todo o país. E quando a gente fala vestibulares, a gente inclui o Enem, lógico, porque o Enem, ele é o principal vestibular do país. Então, como eu falei, tem muito conteúdo nesses cadernos, né? Imagina, o professor não vai dar conta de trabalhar 25 mil exercícios ao longo do ano, né? Ele vai trabalhar aqueles que são essenciais para a aula, mas se o aluno quiser aprofundar, ele encontra no próprio caderno. Aí, continuando, a gente tem um enriquecimento digital, então, assim como no Fundamental 2, o aluno tem acesso ao material digital, né? Então, a mesma apostila que ela tem em física, ele tem essa apostila digitalizada, e muitas aulas trazem um enriquecimento. Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo de uma resolução comentada de um exercício, poderia ser um vídeo, né, com resumo teórico, podia ser uma curiosidade com relação à aula, enfim, né,
tem vários enriquecimentos, não são todas as aulas que tem, mas muitas delas apresentam aí esse enriquecimento. Terceira série, o curso do Etapa Link, né, que eu até já falei para vocês anteriormente, que é o curso pré-vestibular, ele está disponível para os alunos da terceira série. Só o Etapa Link, ele tem mais de 2.000 videoaulas, além do material didático específico aí, que o aluno, né, vai acompanhando pelo próprio aplicativo, com exercícios que ele vai resolvendo ali, aí o próprio aplicativo já vai corrigindo e ele vai conseguir, e o aluno consegue acompanhar todo o aprendizado dele. Esse Etapa Link, as videoaulas são com professores do nosso curso pré-vestibular, então são professores do Etapa, dos cursos do Etapa, são professores muito experientes, né, que, aliás, trazem toda essa bagagem aí desses 50 anos de experiência do grupo. Então, é um curso pré-vestibular de excelente qualidade, com professores de altíssimo nível mesmo. Aqui, né, só um exemplo, uma fotinho aí de uma videoaula. E aí, falando um pouco mais dos simulados no ensino médio, então, no ensino médio, na verdade, a gente tem os simulados e provas gerais, então, garante um preparo realmente forte do aluno para que ele tenha condição de entrar um excelente vestibular, ou de ser aprovado com bastante mérito no Enem. E aí, qual a diferença, né, entre as séries? Na primeira e segunda série, o aluno tem 2 simulados Enem completo. Então, veja que aqui é diferente do Fundamental 2, né? No Fundamental 2, a cada PG é uma prova, um dia de prova. A partir da primeira série, ele já começa a fazer simulado Enem completo. Então, cada simulado Enem completo é aplicado em 2 dias, porque como eu disse para vocês, simula uma situação real de prova. O Enem, ele é aplicado em 2 dias diferentes, né? Que, na verdade, são 2 domingos. A gente não aplica em domingo, mas são 2 dias em semanas intercaladas, né? E 2 simulados gerais. Os simulados gerais é apenas 1 dia de prova. Na terceira série, aí são 4 simulados Enem completos, 2 simulados gerais e 16 simulados dos diversos vestibulares. E aí entra a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, né, enfim. Então, são muitos simulados mesmo, é bastante, mas é necessário, né? Não dá para garantir uma boa nota no vestibular se o aluno não tiver vivenciado isso muito, né, com bastante experiência, extremamente necessário, e o aluno tem acesso, né? Ele vai poder realizar esses simulados ao longo do ano. Geralmente, no primeiro semestre, dá um simulado a cada 15 dias, e no segundo semestre é quase que um simulado por semana, que o aluno acaba fazendo aí para realmente chegar lá e arrebentar no Enem, e arrebentar nos vestibulares, né? Cláudia, se você me permite, uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, quem não trabalha na área da educação, vestibular não é tudo igual, né? Esses grandes vestibulares. Estes vestibulares, eles têm características muito próprias. Então, é muito interessante, porque, às vezes, o aluno, e eu bati um papo com o pessoal do 9º ano essa semana, às vezes o aluno, ele já sabe mais ou menos a área que ele quer, o curso que ele quer. E muitos do 9º ano eu achei interessantíssimo, já sabem até onde querem cursar, né? Olha que ótimo. Nossa, eu achei assim, que eles estão muito maduros no 9º ano, né? Foi um papo muito gostoso que eu tive com eles essa semana. E os vestibulares, como nós estávamos falando, né? Eles têm as suas especificidades, né? Então, o vestibular da FUVEST, ele não é igual ao vestibular da Unicamp, né? E, enfim,
outros grandes vestibulares. Então, é muito importante que o aluno tenha contato com esses simulados já direcionados para esses grandes vestibulares, porque ele já chega no dia, né, sem levar susto. No dia do vestibular ali, né, para valer, do vestibular real, ele já sabe mais ou menos o tipo de questão que ele vai encontrar, né, Cláudia? Nossa, com certeza. Faz toda a diferença o aluno que faz simulado, né, e dos que não fazem. Porque, que eu falei, até é uma questão até de resistência física mesmo, né? Você pega lá um vestibular, mas vamos falar do Enem. O Enem é o principal vestibular do país, né? Ele tem 4 horas de prova, 5 horas de prova, né? E quem que consegue ficar 5 horas sentado olhando para uma prova, lendo, né, e pensando, se você não exercitar isso, você não consegue. Então, você tem que exercitar mesmo. Então, por isso que tem esse tanto de simulado, né? E aí, às vezes, a gente ouve até falar, nossa, mas é muito cansativo, coitado do meu filho, né? Vou até voltar a tela, né? A gente está falando de simulado aí. Coitado, meu filho, mas veja, né? É um momento que realmente ele tem que ter esse preparo. Ele vai ter que se empenhar para alcançar isso, né? Lógico que tem as questões emocionais que precisam ser trabalhadas também, né? A própria BNCC ela está trazendo isso, né? Das competências emocionais, socioemocionais e o projeto de vida, então isso tem que ser desenvolvido também, mas, né, ele vai ter que enfrentar um vestibular, então o cognitivo ele é importante também, ele tem que aprender, então aprender conteúdo, conceito mesmo, então ele faz o simulado para aprender conceito, desenvolver o cognitivo, porque a partir do momento que ele está realizando a prova, ele está aprendendo, né? A prova é mais um momento de estudo em que o aluno aprende, então, cada simulado que ele está fazendo, ele está aprendendo o conteúdo, ele aprende o conteúdo na hora que ele faz a correção, porque aí ele vai ver que ele errou aquela questão, por que ele errou a questão, ele vai buscar a resposta, enfim, aí ele vai entender, poxa, mas foi aqui que eu errei, então ele começa a pegar a malícia das provas também, né? Por que ele errou? Às vezes foi uma bobeira que ele deixou passar, né? Um deslize ali, uma falta de atenção, às vezes não era nem que ele não sabia o conteúdo, mas ele, né, não se atentou a determinado detalhe da questão, enfim, então ele vai pegando essa malícia também, e ele vai criando também resistência física, né, ele começa a se acostumar com aquele tempo que ele fica ali olhando para aquele caderno e lendo e resolvendo questões. No dia que ele chega lá, de fato, para valer, para enfrentar a prova, ele está super bem preparado, né? E assim, o simulado é importante também na administração do tempo, para o aluno também aprender a administrar o tempo, porque tem isso também. Você não faz 5 horas de prova do Enem olhando para o relógio, né, que você nem pode usar nada, você está ali na prova, é você e a prova, não tem um relógio, não tem nada ali. É você que tem que aprender a organizar o teu tempo e administrar o tempo, que a gente fala aí que você fazendo os cálculos, dá aí um tempo de 3 minutos por questão na prova do Enem, né? E o aluno, quando ele faz muito simulado, ele naturalmente ele começa a administrar esses 3 minutos por questão também. Se ele não está habituado, ele vai lá no dia da prova, ele vai descansar, a cabeça começa a não funcionar porque o corpo não está preparado, ele já não está preparado cognitivamente também, porque ele, né, não estudou pouco, aí vem o físico que também, e a questão do tempo, que ele se perde, aí quando vê, acabou a hora, ele mal resolveu metade da prova, então, quer dizer... Eu vejo, às vezes, acontecer em 2 extremos, quando o aluno não tem esse contato com o simulado, assim, né? Às vezes, o aluno se apavora, sim, e aí ele faz a prova muito depressa, por medo do tempo acabar e de não ter feito tudo,
e ele não sabe dividir o tempo dele para aquelas questões mais difíceis, que ele precisa se debruçar um pouco mais, então ele faz aquilo assim, ó, pegando fogo para acabar logo quando ele vê, ainda tinha metade do tempo da prova, né? Ou então ele se perde, fica lá naquela questão, com medo de errar aquela questão, se perde no tempo, dá o tempo de finalização da prova, ele sabia, seria um aluno que teria um resultado geral muito bom, mas ele não finaliza a prova inteira. Pois é, falta de preparo, né, total falta de preparo, e é uma pena, né, assim, se acontecer isso no dia a dia, num simulado, né, numa PG, enquanto está na escola, você resolve. Agora, a hora que você vai lá enfrentar um Enem, né, como é que você vai se dar o luxo, né, disso acontecer? Quer dizer, é uma oportunidade no ano, você perdeu aquilo, como é que vai fazer? Você perdeu um ano, né, inteiro, então realmente não dá para brincar mesmo, né, a ideia é realmente se preparar ao longo, veja que ao longo dos anos, né, do ensino médio, então começa lá na primeira série, ele já vai fazer uma PG, que é um simulado Enem completo, são 2 dias, com uma prova completa, né, com as mesmas quantidades de questões, tudo igualzinho, ele vai vivenciar lá no final da terceira série do ensino médio. Então, só quando você for pensar aqui no tanto de simulado que ele já fez ao longo dos 3 anos, ele encara tranquilamente, né, essas provas, e é isso que acaba trazendo os resultados, que são, né, funciona, né. Então, seguindo aqui, o Etapa é o único sistema, na verdade, de ensino que tem eventos para aluno, em geral os eventos são presenciais, né, mas este ano nós tivemos o painel de profissões online, né, num evento à distância, e foi, assim, um sucesso, na verdade, então, eles já estão até pensando aí na possibilidade de, né, futuramente manter também eventos desse tipo, foi muito legal esse ano. Então, são vários eventos, a gente tem aí as Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, na verdade, o evento das Olimpíadas, ele começa com os alunos do 8º ano, vocês fazem, né, o Colégio Sorocaba participa das Olimpíadas, enfim, no médio aí, de Matemática e Língua Portuguesa é oferecido na primeira e segunda série. Para a terceira série, é o desafio de competência e habilidades. Ele vai acontecer junto com a Olimpíada de Matemática e Língua Portuguesa, no acampamento, né, no final de semana, enfim, desde o 8º ano até os alunos do terceiro médio, mas cada um faz um tipo de prova ali de Olimpíada. Tem o painel de profissões, que aí ele traz uma série de eventos, palestras, enfim, workshops, enfim, para orientar o aluno com relação à escolha de carreira, com relação às diversas profissões, né, enfim, então, são vários eventos que acontecem ao longo do dia, né, como eu falei, todo ano acontecia presencialmente, esse ano é que foi online. Então, tem muito ex-alunos do Etapa que vão, né, compartilhar suas experiências, porque eles foram aprovados, né, em diversos cursos nas universidades, então eles ficam atendendo os alunos das escolas parceiras, tirando dúvida, enfim, então, é um evento bem legal. E o Simula Etapa, que também é um evento que o Etapa abre para o parceiro, que eles fazem aí uma simulação da ONU, enfim, então, um evento bem bacana também. Bom, a escola que é parceira, né, o aluno, ela não tem só o material impresso, né, ela tem toda uma série de materiais à disposição dela também no portal do parceiro, então ela recebe todo o apoio do sistema, uma série de documentos, assim, tudo que ela precisa para desenvolver um bom trabalho, para realizar uma boa aula, né, elaborar uma boa aula, ela vai encontrar os professores
professores ou equipe pedagógica, ela encontra no portal do parceiro. Até o portal do parceiro, ele atende, né, desde os professores até os profissionais administrativos também, né? Porque a gente tem muitos links no portal que é para a equipe administrativa, enfim, mas para o professor, tudo que ele precisa para uma boa aula, ele vai encontrar no portal. E o que é legal a gente destacar aqui, né? Tem uma série de vídeos de formação pedagógica para o professor também, para o professor, né, para sua formação continuada, então, para ele crescer enquanto profissional, se atualizar, enfim, então a gente vai promovendo ao longo do ano vários vídeos, webinars, assim, para o professor se atualizar e aprender mesmo. Tem lá a programação anual, guia de orientação didática, é o manual do professor, né, como ele preparar cada aula. Todas as atividades são resolvidas e comentadas para o professor no portal. E é importante destacar que, via portal, o professor também pode acessar diretamente o profissional, o coordenador ou o professor dos nossos colégios, que são os autores do material. Então, se o professor tem alguma dúvida com relação ao material, quer fazer uma observação, uma sugestão, enfim, né, qualquer coisa que ele queira dialogar com o autor do material, ele consegue fazer via portal do parceiro também. E é isso, né, gente, assim, acho que em linhas gerais, né, com relação ao ensino médio, o que a gente tinha a dizer, o que nós queremos, até sair daqui agora, realmente nos colocar como parceiro dos sonhos, né, dos nossos alunos, que não tem limite para os sonhos deles, né, o que eles realmente quiserem, eles têm toda a condição de alcançar, e a gente sempre, né, está aqui trabalhando junto, nos colocamos como parceiro mesmo, para eles alcançarem esses objetivos, não importa o tamanho, né, seja grande ou pequeno, a gente está junto nessa aí. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Vou pedir para você ficar mais um minutinho. Claro. Você apresentou, né, o sistema etapa, o material, todas as características, e eu vou falar um pouquinho do Colégio Sorocaba, né? Dentro de uma parceria com o Etapa, claro, mas um pouquinho do nosso ingrediente, do nosso tempero ali no ensino médio. Então, para alunos do Colégio Sorocaba, né? Além de toda essa parceria grandiosa que o Sistema Etapa nos oferece, uma coisa que é importante, né, Cláudia? Nós teremos aulas no contraturno, né? Por quê? No Fundamental 2, nós temos 6 aulas diárias, né? Então, nós temos 30 aulas. No ensino médio, nós teremos 34 aulas semanais. Então, veja, no Fund 2, com 6 aulas diárias, nós temos 30 aulas semanais. No médio, a gente avança para 34 aulas semanais. Então, inevitavelmente, a gente tem, sim, que ter aulas no contraturno. Mas isso é um ganho, né? Isso não é uma perda, né? Ter aula nesse momento de tanta coisa que você colocou aí, que é importante dentro de ensino médio, então, que bom que a gente vai ter 34 aulas semanais e, inclusive, com aulas no contraturno. O que tem nessas 34 aulas semanais, né? Nós teremos 2 frentes de física. Do 6º ao 9º, né, Cláudia, nós temos física. Não temos ciências, já temos a divisão, como eu falei no início, física, química e biologia, mas agora no médio nós teremos a física subdividida. Então, são 2 frentes. Teremos 3 frentes de biologia, né? Então, do 6º ao 9º, biologia. No médio, a biologia subdividida em 3 frentes. E 2 frentes de química, né? Também a química subdividida. Então, por isso que nós temos esse aumento, né, da matriz.
além disso, além desses itens que estão aí no slide, né, nós também temos as 3 frentes de matemática, que nós já temos no Fundamental 2, né, mas vamos ter as 3 frentes da matemática também no ensino médio, e também as frentes de língua portuguesa, tá? Então, isso nós temos no Fund 2, também teremos essas divisões no ensino médio. O que a gente vai continuar oferecendo no médio, né, Cláudia? O plantão de dúvidas voltado para a área de exatas, porque a gente sente, né, através da experiência e da própria orientação da etapa, que é onde, às vezes, as dúvidas mais se concentram, né? São os conteúdos que suscitam dúvidas maiores nos alunos, então vamos continuar oferecendo esse plantão de dúvidas. E, Cláudia, algo que eu também vejo como muito importante é aula de recuperação. Por quê, Cláudia? O adolescente, ele tem, isso é uma característica, né, psicológica, emocional do adolescente, do jovem, que é acreditar em soluções mágicas, né? Uhum. Então, eu digo muito isso para a equipe. Se a gente confia, não, o aluno ele vai estudar sozinho, ele vai rever a matéria para recuperação, sim, ele pode até rever, mas muitos deles vão parar e vão falar assim, não, né, eu já vi, acho que eu não estudei muito bem, vou rever aqui rapidinho, acho que eu dou conta de recuperar, né? Então, sim, é importante ter uma aula para que ele se debruce de novo naquele conteúdo que foi passado, e mais do que isso, Cláudia, a nota é importante? Claro que é, né? A nota vem até junto ali com a questão do aprendizado. Mas a gente, no Colégio Sorocaba, a gente não se preocupa apenas em recuperar a nota. Porque pode ser que às vezes o aluno decora, estuda sozinho, vai ali mais ou menos e recupera a nota. Mas será que ele recuperou o conteúdo? Será que ele assimilou aquele conteúdo? Né? Será que ele entendeu? Será que ele teve uma oportunidade de tirar a dúvida? Então, a gente se preocupa muito com isso, em fornecer para o aluno uma recuperação de fato, uma nova prova, onde ele possa, sim, recuperar a nota dele, mas uma aula, onde ele também consiga recuperar aquele conteúdo, que por algum motivo, naquele primeiro momento, ele não conseguiu atingir, tá? A orientação educacional, a gente sabe que o aluno, o jovem, né, às vezes ele tem uma dificuldade de se organizar. Então, nós também teremos esse apoio para orientar o aluno nos seus estudos, para montar, né, um cronograma de estudo semanal para ele, então também daremos esse suporte. E algo que a gente começou esse ano, né, Cláudia, porque nós somos medalhistas, inclusive, das Olimpíadas do Sistema Etapa, né? Verdade. Ganhamos medalhas. A gente vem melhorando a cada ano a nossa participação, tanto nas Olimpíadas do Sistema Etapa, como no concurso Canguru, né? Este ano participamos do concurso Canguru também, com um desempenho muito bom, mas vamos continuar. Começamos esse ano com as aulas preparatórias para a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e também as aulas preparatórias para a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas e particulares. Apesar da pandemia, né, nós continuamos com turmas, com aulas preparatórias no Fund 2, tanto para a OBA como para a OBMEP. Vamos estender isso para o ensino médio, porque este ano nós estamos acompanhando o cronograma, as provas serão feitas possivelmente remotamente também. Eles estão nos posicionando, né, a organização de cada uma dessas Olimpíadas. E vamos estender para o ensino médio, porque a gente acredita que isso tem, de fato, sido muito bom para os alunos, para a escola, tem sido uma experiência muito valiosa. Cláudia, para não me estender além do que é necessário, né, eu gostaria de verificar as suas considerações finais.
Eu agradeço muito, né? Acho que, indo encerrando mesmo, agradeço muito a participação aqui, muito feliz, né, por poder participar, por fazer parte desse projeto. E é isso, né? Eu acho que a gente está bem organizado, assim, a escola está, né, bem orientada também, né? Sabe o que quer, eu acho que já se organizou muito bem por tudo até que vocês também vão oferecer, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo, tá? Tudo para dar certo, os alunos já estão no Fundamental 2, já vem com material forte, um trabalho forte, que você já falou, né? Com biologia, física e química, área da ciência, quer dizer, nenhuma dificuldade agora para dar continuidade no ensino médio, a gente tem certeza disso. Isso, gente, né? Estou à disposição e vamos lá, vamos começar em 2021. Muito bem. Vamos lá. Obrigada, e eu vou ficar, assim, muito feliz, né, em poder atender e tirar as dúvidas que, por acaso, surgirem nas famílias, dos alunos. Então, o canal está sempre aberto do Colégio Sorocaba para que a gente possa conversar, agora falando, né, de ensino médio, mas de um modo geral. Mas as dúvidas que, terminando agora a apresentação, aparecerem nas famílias, surgirem nos alunos, eu ficaria extremamente feliz de verdade de poder dar um telefonema, de fazer um atendimento, né, por videoconferência, ou que seja por e-mail, às vezes a vida é meio corrida, mas eu vou estar completamente disponível, assim como toda a equipe do Colégio Sorocaba, para tirar as dúvidas das famílias e dos alunos. Cláudia, muito obrigada mais uma vez, obrigada, famílias, um abraço a todos e uma boa noite de descanso também. Obrigada.